Rock Cabeça. Olá, pessoal. Prosseguindo na série Rock MG 80-90, hoje vamos falar da banda Divergência Socialista, que fecha a trilogia iniciada por Sexo Explícito e continuada pelo O Último Número. Fundada pelo poeta Marcelo Dolabella em meados dos anos 80, a Divergência Socialista era uma banda acima de tudo performática e inventiva, em plena época do pós-punk. Pela Divergência Socialista passaram, além de Dolabella, o Gato Jair, o John Ulloa e o Rubinho Troll, a Fabiane Andropov e a Silma Dornas, vocalista e entrevistada de hoje. Olá, Silma, como você está? Oi, tudo bem, Marco, e você? Tudo jóia. Conta pra nós aí, você que vivenciou uma época aí do Divergência Socialista, quando que a banda foi criada, como que era o teor das músicas, conta um pouquinho da história aí pra quem nunca ouviu falar, conhecer melhor essa banda. O Divergência, né, ele foi por meados de 81, 82, né? Na verdade, eu não me lembro muito bem, porque era tudo tão junto e misturado, eu não lembro direito, porque primeiramente eu fiz parte do Sexo Explícito, né? Era eu, né, Silma, a Patrícia Moran e a Patricinha, que eu nem lembro o sobrenome dela. Sim. Então nós três a gente fazia backing vocal, né, pro Sexo Explícito. Sim. E logo depois, teve uma modificação, continuou eu e a Patrícia um tempo, mas aí eu saí e estava de bobeira, assim, eu era casada com o Mário Santiago Marompas, que era do Sexo Explícito, né? E aí eu estava de bobeira e o Marcelo me convidou. Eu não lembro direito por quê, que a Fabiana saiu e tal, mas ele me convidou, ele gostava da minha presença em palco e me convidou para integrar o Divergência. E como eu era apaixonada com a poesia do Marcelo, eu adorei a ideia, né? E então foi assim que começou. A primeira formação era quase que um sexo explícito, assim, porque era o Divergência, né? Era o Marcelo, eu, o Roberto Nosso e o Sexo Explícito, sendo que era o Rubinho, o Marompas e o John, né? E aí depois disso o Divergência teve um monte de formação, assim, eu sei que começou em 1981, e aí era com a Fabiana, com o Gato Jair também junto, né? Era tudo junto e misturado nessa época. E aí depois disso teve uma longa fase, assim, que teve um monte de formação, né? Se você quiser eu posso falar um pouquinho dela. Ou seja, o Divergência Socialista é mais uma vertente de uma banda de rock que surgiu de um grupo de poesia. Sim, a poesia é com certeza assim, o guia do Divergência, né? A estética do Divergência no começo assim, era minimalista, antimúsica, tinha, né? E até hoje ainda integram nos shows e nas criações os datatapes do Marcelo e política. E aí depois ela teve uma outra fase, né? Essas fases assim, nessa fase que eu te falei, né? Tinha a Leca, na última formação do Marcelo, do Divergência nessa fase, era o Marcelo, eu, o Sexo Explícito, o Rubinho, Marompas e o John, e a Leca, que é a Alessandra Drummond. Aí depois veio uma fase mais canção, assim, de uma estética mais de canção, com base no violão de 12 cordas, que era eu, o Marcelo, o Bob Faria e o Carlos Henrique, que é o Tonael Grael, que era o baixista então. Depois disso, teve uma fase que é uma fase que eu gosto muito, que o Marcelo até intitula, assim, que é a fase viada do Divergência, e que é eletrodisco, músicas e a temática era lírico e junguiana. E é uma fase que é muito gostosa, que era o Bruno Werner, que agora tá em Londres, né? E também a Alessandra Drummond, eu e o Marcelo. Aí depois dessa fase, aí o Divergência deu uma parada, deu uma terminada, assim, e depois a gente retomou bem na frente, e aí cada vez com uma formação, e sempre a poesia guiando o Divergência, né? A poesia do Marcelo
E aí teve um monte de formações e sempre com a temática muito forte da poesia, né? Uhum. E tinha algum cunho político pelo fato da banda se chamar Divergência Socialista? Tinha as letras? Nessa primeira fase, completamente, né? Era, inclusive o nome Divergência Socialista era uma crítica e uma briga que o Marcelo teve com a Convergência Socialista. Então ele acho que brigou com o pessoal ou discordou de alguma coisa que era totalmente política, né? E saiu, e aí ele montou o Divergência Socialista, né? Eu acho que esse nome persegue a banda, porque é sempre cheio de divergência. A gente sempre teve um monte de formação e sempre, de todas as formações, desde que eu entrei, o que restava era eu e o Marcelo, né? Agora, Silma, você participou da gravação de algum disco? São 2 discos que a Divergência Socialista deixou? Sim. Na verdade, tem 2 fitas cassete, né? Porque na época a gente quase participou de uma coletânea que teve do Rock Forte, do Fug e da MG, sabe? Mas né, eu sei que na última hora a gente foi cortado, não lembro por quê. Mas aí, então a gente gravava, e como a gente não tinha gravador e antes era muito mais difícil lançar um disco, né? Muito mais caro e tal, a gente lançava fita cassete. Então tem uma primeira fita cassete que chama Christine Killer, e a segunda dessa fase que eu falei do Bruno Werner e da Leca, que é essa fase mais disco, com essa temática lírica junguiana, que é a Lilith Luner. Né? Depois disso, teve um CD que chama Cacograma, que é a parte bem poética, assim, do Divergência, e que aí já tem a participação do Marcelo, da Ana Guzmão, do Délio, do Fernando Rigg e do Claude, tanto o Délio, o Fernando Rigg e o Claude eram do último número, E logo depois teve a OPEC, que era a Oficina Provisória de Experimental Poética, que foi quando a gente gravou esse CD Cacograma, tá? Que é um CD bem, assim, com a temática é totalmente de poesia, né, experimental. E era totalmente performático. Logo depois disso, foi quando, eu não lembro a data, não sei se foi 2017, eu não lembro a data, mas aí teve a gravação do CD Substância, que tem todas as participações do Marcelo Dolabella em todas as bandas, né, que ele participou, assim, desde uma que chamava Mad Max, Grande A, e outras participações dele com outras bandas, assim. Aí o Divergência, mas a maior parte desse CD é o Divergência Socialista. Nossa, então é um material muito vasto. Ele está disponível de alguma forma na internet? Vocês têm fitas até hoje? Eu acredito que o CD Substância, sim. As fitas eu realmente não sei, teria que checar, assim. Porque eu acho que elas se esgotaram. Eu realmente não sei. Até é uma coisa que eu tenho perguntar para o Marcelo, né, desse acervo, o que tem ainda, assim, disponível. O CD, esse Substância, eu acho que sim, ele está disponível. Aproveitando que você falou do Marcelo, eu queria que você contasse um pouco da obra dele, né, aproveitando o fato que ele hoje está debilitado, queria que você contasse um pouco aí do trabalho do Marcelo. Eu tenho uma notícia boa, que hoje, assim, eu conversei com o Marcelo por telefone, né, ele está com um pouco de dificuldade na fala, mas ele já está conversando no telefone, isso é ótimo, né? Então, o Marcelo, eu sou meio suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada com a poesia dele, né? E ele é genial, assim, né? Ele é uma pessoa que, eu falo que, assim, se você ficar perto dele e encostar, você fica culto por osmose, né? Ele sabe de tudo, te responde de tudo. Eu falo que antes do Google, ele era quase um Google para mim. Que tudo que eu queria saber, eu falo, Marcelo, aí ele te explica tudo. E te fala, por exemplo, desde culturas inúteis até coisas profundas, tanto de política como poesia e arte, né? É engraçado que ele é objetivo, né? Quando eu liguei para ele, assim, eu quero falar de Divergência Socialista, então manda para Sil, né? De cara. Assim. Eu falei, Marcelo, você me deixou nessa sinuca de bico, né? Porque quem tem que falar do Divergência é você, mas ele tá, né, nessa fase em recuperação, então tá difícil, né? Mas então, a poesia do Marcelo é surpreendentemente boa, né? Ela sempre é atual, ela
vai desde um lirismo, né, até uma questão política, assim, sabe, atroz, de criticar mesmo e botar o dedo na ferida, né? Então, eu acho ele um artista, assim, maravilhoso, né? E tem uma musicalidade muito bacana, totalmente distorcida, no sentido de que, né, o Divergência Socialista, quando a gente começou, o povo tinha um monte de gente que enlouquecia de paixão e seguia a gente por onde a gente fosse. A gente chegou a dar show no Rio, em São Paulo, né? Mas tinha gente que odiava, que povo doido é esse, vê se isso é música, né? E agora é muito engraçado, eu tenho uma filha de 17 anos e ela é apaixonada com Divergência, né? O Divergência tem umas músicas no Spotify, ela fala para os amigos dela e eles enlouquecem com Divergência, o povo fica enlouquecido, acha o Divergência maravilhoso e tal. Eu falo assim, o que a gente fazia naquela época era surpreendentemente novo, até para os novos da época. Né? Então, o Marcelo tem sempre essa novidade, né? Esse frescor, assim, né? E aproveita, você ia falar alguma coisa? Porque ele é sempre meio vanguarda, né? E como eu sou também uma pessoa meio anarquista e rebelde e sempre na frente também, então eu acho que foi um casamento muito bom, tanto é que a gente perdurou, eu e Marcelo, sempre, né? Por falar nisso, nas minhas pesquisas aqui, eu vi que recentemente, não sei, né, relativamente recentemente, vocês fizeram um show de revival aí, de Divergência Socialista, uma coisa assim. Existe essa vontade de reunir alguns membros aí do último número, Divergência, Sexo Explícito, e fazer uns shows assim? A gente sempre tem esse projeto, sabe? E é muito... A gente teve um show, acho que em 2013 ou 2014, que foi uma coisa meio assim, que foi lá no Granfino, chamava Work in Progress, e foi um monte de banda da década de 80, e o Dota dos Contras participou, o Ronaldo Gino também participou, sabe? Foi muito bacana esse show. A gente tem sempre muito essa vontade. Só que o que acontece, né? Inclusive, assim, tem uma ideia de, assim, a gente já conversou um monte de vezes de dar um show com o John, de repente com o Rubinho, né? E chamar mais algumas pessoas, né? O Gato Jair, Claude. Mas é sempre tão difícil de encontrar que é sempre assim, quando um pode, o outro não pode. Então, mas um dia eu acredito que acontece. E espalhados, né? Mundo afora, o Rubinho tá em Londres, Gato Jair em Florianópolis. É Divergente, não tem jeito. O mais fácil de achar, eu acho que é o John, né? Que tá aqui na Pampulha. O John é fácil, né? O Rubinho, mesmo que, assim, né? Ele esteja longe, é uma coisa que dá para programar, né? O Gato Jair também, porque tá no sul. Mas o Claude, o John, com certeza, né? Daria para fazer, né? E de um tempo para cá o Divergência é meio cover de si mesmo, né? Porque a gente quase não compõe, porque como a gente reúne quase para fazer um show, para fazer algum evento, né? A gente reinterpreta as mesmas músicas, né? Cada vez elas vêm com uma roupagem, numa linguagem modificada, né? Mas com tanta música boa já criada, nem precisa fazer mais, né? Pode ficar mas é sempre bom fazer mais, né? E principalmente porque a poesia do Marcelo, assim, ela é música, né? Eu acho que por isso a Divergência tem essa coisa tão forte, né? Ela é música. Eu leio a poesia e já começo a cantar. Bom, uma pergunta que eu fiz para as duas bandas que vieram antes por que acabou a Divergência Socialista? O Divergência não acabou, ele só tá divergente. Ah, tá. Porque, assim, né, a todo momento, assim, pode ser assim, a gente tá meio, como que fala? A palavra fugiu, latente, né? Em latência. Porque, assim, a gente tem um monte de ideia e fica tentando viabilizar, aí às vezes não acontece, mas às vezes acontece, né? Então, o Divergência, assim, ele está em repouso, mas quem garante que daqui 6 meses, daqui 3 meses, a gente não tem um projeto que tinha de dar certo? Por exemplo, teve acho que ano passado, ano atrasado, não lembro, a gente queria fazer uma coisa, só que a Ana estava grávida, teve menino, aí quando ela podia, alguém não podia, e sempre essa confusão, mas de repente, alguma hora dá sorte, o universo conspira e a gente consegue de novo, né? Isso aí, a gente tá aqui mandando vibrações positivas do Rock Cabeça para vocês.
Ok, muito obrigado. Bom, eu conversei então com a Silma Dornas, que foi uma das vocalistas aqui do Divergência Socialista, uma grande contribuição para o rock mineiro que vale a pena ser redescoberto por essa nova geração underground também muito criativa que está aí na praça. Silma, muito obrigado pela entrevista e eu espero a sua visita um dia aqui na rádio junto com a turma toda, beleza? Ok, beleza, um abraço, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Rock Cabeça.